Isso não é sangue nosso. Foi o que ela disse, com a voz firme, o olhar vazio. Eu estava segurando minha filha nos braços, recém-adotada, tão pequena, tão quieta, como se até ela soubesse que estava no lugar errado. Eu respondi com silêncio, e o silêncio virou um buraco. Você pensa que vai ser abraçada, que vão te parabenizar, que a luta para ser mãe, a dor, os anos de exames e lágrimas, que tudo isso vai ser reconhecido. Mas não foi. Foi rejeitado. Meu nome é Helena Ward, e no dia em que minha família inteira me bloqueou, minha mãe foi a primeira a virar as costas. Depois, meu irmão. Me bloqueou antes mesmo de me mandar uma mensagem. Depois, minha tia. Meu pai. Até minha prima, com quem cresci dividindo travesseiros e promessas, saiu do meu mundo como se nunca tivesse existido. Tudo porque eu adotei. E ela era diferente. A pele dela era escura. O cabelo dela crescia em espirais perfeitas. O nome dela não era fácil de pronunciar. Mas ela era minha. Eu sabia disso no segundo em que a vi. E mesmo assim, a frase da minha mãe ecoava como um feitiço quebrado. Isso não é sangue nosso. Como se amor fosse genético. Como se compaixão fosse herdada. Como se o útero definisse o vínculo. Eu me senti suja. Como se tivesse feito algo imperdoável. Como se tivesse quebrado um código invisível de lealdade familiar. Mas. Lealdade a quem? Porque eu me lembrava bem do silêncio deles quando eu chorava no hospital, com mais um teste negativo na mão. Lembrava dos olhos desviados nas festas de Natal, quando todos perguntavam: E os filhos, nada ainda? Eu lembrava das risadinhas, dois olhares de pena, dos conselhos sobre aceitar que talvez não fosse para mim. Agora que era, agora que eu tinha minha filha, eles desapareceram. Bloqueada, cancelada, deserdada, me senti flutuando fora do próprio corpo, como se eu fosse a estranha, como se eu fosse a que cometeu o crime, mas o crime foi amar alguém que não nasceu de mim. Abracei minha filha com mais força naquela noite. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Disse uma palavra só: mamãe. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. E foi. E eu chorei. Não pela rejeição da minha família, mas porque eu percebi que, pela primeira vez em anos, eu não me sentia sozinha. Eu tinha ela. E ela tinha a mim. E talvez isso fosse mais forte que sangue. Mas eu ainda não sabia que aquele abandono era só o começo. Na manhã seguinte, acordei com 3 notificações, 2 mensagens apagadas e uma curtida da minha tia em uma foto de 2 anos atrás. Sem contexto, sem legenda. Só ela, no batizado do filho dela, rodeada pela verdadeira família. Senti aquilo como um recado, passivo-agressivo, um lembrete de que eu estava fora, de que eu tinha me colocado fora. Mas eu não respondi. Não naquele momento. Em vez disso, fiz café. Acordei minha filha. Escovei seus cabelos com cuidado. Vesti a jaqueta azul com estrelinhas que ela amava. Ela riu quando tropeçou nos próprios sapatos. E, por um segundo, a casa parecia normal. Mas não era. Estava quieta demais. Sem chamadas. Sem mensagens de bom dia. Sem os áudios longos da minha mãe sobre a novela, ou o mercado, ou a vizinha que estacionava mal. Só silêncio. E um vazio onde antes havia vozes. O que mais me doía era que eles nem tentaram entender. Nem perguntaram o nome dela. Nem quiseram saber sua história. Mas eu sabia. Eu sabia cada detalhe. Desde a primeira vez que vi sua foto no sistema de adoção, até o dia em que assinei os papéis. Ela tinha sido rejeitada 3 vezes antes de mim. 3 famílias a conheceram e desistiram. Uma porque não sentiu conexão. Outra porque era mais trabalho do que esperavam. A última, porque ela tinha uma cicatriz no ombro. Uma linha fina, quase invisível. Mas visível o bastante para quem quer motivo para ir embora. Eu não fui. Eu vi aquela cicatriz e senti algo muito estranho. Senti que ela tinha sobrevivido, que ela era forte, que ela sabia. Sabia o que era ser deixada para trás, como eu agora. No terceiro dia sem contato, minha mãe ligou. Eu vi o nome dela na tela e o coração bateu mais forte. Atendi. Oi, mãe. Silêncio. Depois, a voz fria, dura, como uma faca contra a porcelana. Você ainda está com ela? Eu demorei a responder.
Ela é minha filha. Você ainda pode reverter isso, Helena. Você pode voltar atrás. Foi aí que eu percebi. Ela não estava ligando para fazer as pazes. Ela estava tentando me salvar da minha própria escolha. Como se eu tivesse perdido o juízo. Como se amar alguém que não saiu de mim fosse uma doença. Ela te chama de avó, mãe. Silêncio. Ela desenhou você ontem, com um vestido rosa, porque eu contei que é sua cor preferida. Mais silêncio. Então, uma frase que eu jamais vou esquecer. Não quero que ela me chame de nada. Ela não é da gente, ela não é sangue. Foi como levar um soco. E de repente, algo se partiu dentro de mim. Alguma esperança. Alguma vontade de agradar. Eu desliguei. Sem dizer adeus. Sem pedir desculpas. Sem prometer nada. Porque a partir daquele momento eu entendi o que minha filha já sabia. Família, às vezes, é quem fica. E os laços de sangue podem ser os primeiros a te estrangular. Aquele silêncio gelado da minha mãe ecoava mais alto do que qualquer grito. Mas eu não estava sozinha. Eu tinha ela, minha filha. Ela não sabia dos bloqueios, dos sussurros, das olhares desconfiados. Ela só sabia que eu era a mãe que a segurava forte quando a noite trazia pesadelos. Quando eu olho para ela, vejo a pureza de uma alma que nunca pediu para ser rejeitada. E então eu pensei: se a minha própria mãe pode me abandonar, que seja ela e eu contra o mundo. Foi o começo da minha guerra invisível. No trabalho, tudo começou a mudar. Os colegas que antes sorriam, sumiram. Conversas pararam quando eu entrava na sala. E a notícia vazou. Minha escolha virou motivo de fofoca. Ela adotou uma criança que não é da família. Não é sangue dela. Eu senti cada palavra como lâminas, perfurando não só minha pele, mas a dela. Mas eu me recusei a recuar. Cada desafio era um tijolo na construção do nosso castelo, da nossa fortaleza. Voltei para casa, noite sem dormir, tentando proteger aquela pequena que já carregava tanto. Mas a luta não era só externa. A batalha mais cruel acontecia dentro de mim. Dúvidas, medo. Será que eu fiz o certo? Será que minha mãe está certa? Será que é isso mesmo que não é sangue nosso? Eu me peguei olhando para ela, buscando respostas naquele sorriso doce. Mas as respostas não estavam ali. Elas estavam em mim, na decisão que tomei, na coragem de olhar para o que ninguém mais queria, na esperança de construir uma nova família. No silêncio da madrugada, escrevi uma carta para minha mãe. Não para pedir perdão, mas para dizer a verdade, para contar o que ela não queria ouvir. Que sangue não define amor, que família é muito mais do que genes. Mas não enviei. Não ainda. Porque a dor de rejeição não desaparece com palavras. Ela precisa de ações. E eu estava pronta para agir. Eu me tornei a mãe que minha filha precisava. A mulher que não se dobra, que não se cala. E que vai mostrar para todos que o amor é maior do que qualquer laço de sangue. Porque, no final das contas, somos todos humanos. E o amor verdadeiro é o que constrói laços eternos. Os dias passaram, mas o peso da rejeição não aliviava. Cada mensagem bloqueada, cada ligação ignorada, era como uma pequena faca cravada no peito. Eu sentia o vazio da minha antiga família crescer, mas também sentia uma chama se acender dentro de mim. Uma chama que me dizia: isso não pode acabar assim. Eu precisava entender. Por quê? Por que minha mãe, que sempre dizia amar tanto a família, me abandonaria assim? Aquela dúvida corroía minha mente. Até que numa noite recebi uma ligação inesperada. Era meu irmão. Ele falou rápido, quase sussurrando: você precisa saber a verdade. Meu coração acelerou. A verdade? Eu já sabia que não era sangue, mas isso nunca foi sobre isso. Ou pelo menos eu pensava. Ele contou coisas que eu jamais imaginei. Segredos antigos, rancores velados, histórias que minha mãe nunca quis que eu ouvisse. Coisas sobre a origem daquela criança que eu adotei. Coisas que poderiam destruir tudo. Ou talvez explicar tudo. Eu ouvi, meio descrente, meio assustada. Aquele momento mudou tudo. Porque a batalha não era só minha, era de toda a família. E eu não estava mais sozinha. Naquela ligação, meu irmão também disse que estava cansado de fingir, que ele também estava dividido entre o que a mãe dizia e o que ele sentia. Foi como se uma porta se abrisse no meio da escuridão.
Eu sabia que precisava enfrentar minha mãe. Não com raiva, mas com a verdade. Com a coragem que eu nunca soube que tinha. Marquei um encontro. Um cara a cara que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Quando a vi, senti o peso do passado e do presente nos olhos dela. Ela tentou negar, fugir, mas eu não recuei. Falei da minha filha, do amor que ela merece, da dor que sinto, da esperança que ainda guardo. E no meio daquele silêncio tenso, minha mãe soltou uma frase que jamais esquecerei. Você pode ter adotado uma criança, mas nunca vai apagar o que carregamos no sangue. Foi a faísca final. Mas eu não me quebrei. Pelo contrário. Respirei fundo e disse: talvez o sangue que carregamos não seja o que importa mais. Talvez o que importa seja o amor que escolhemos dar. Naquele momento, algo mudou. Não sei se ela entendeu, mas eu finalmente me entendi. Eu não precisava da aprovação dela. Eu tinha minha filha. E minha verdade. A partir dali, minha luta ganhou um novo significado. Não era só sobre adoção, era sobre ser dona da minha própria história. Sobre transformar rejeição em força. Eu saí daquele encontro sentindo o coração pesado, mas estranhamente leve. Como se tivesse deixado para trás uma parte de mim que me prendia ao passado. Naquela noite, deitei ao lado da minha filha, olhando seu rosto tranquilo. Ela dormia sem saber o caos que a rodeava. Mas eu sabia. Eu era a guardiã dela. E prometi a mim mesma que jamais a deixaria sentir o vazio que eu senti. Ser mãe não é só dar sangue. É estar presente. É proteger, amar e lutar. Minha família me bloqueou. Eles escolheram o silêncio, o afastamento, a rejeição. Mas eu escolhi o amor. E o amor não precisa de laços de sangue para ser verdadeiro. Não é fácil. Às vezes a solidão bate forte. Às vezes dói. Mas eu aprendi a ser forte na dor. A transformar cada bloqueio em degrau. Cada palavra fria em combustível. E hoje eu me levanto. Não como a vítima que eles querem que eu seja, mas como a guerreira que eu sempre precisei ser. Minha filha é meu sangue, meu amor, minha razão. E eu vou protegê-la, custe o que custar. Se isso significa perder uma família inteira, que seja. Porque eu criei a minha própria. Uma família feita de escolhas, de coragem, de amor que não se mede. No fundo, sei que um dia eles podem voltar, ou talvez não. Mas agora isso não me assusta. Eu estou pronta. Porque descobri que a família que escolhe nos amar, mesmo sem sangue, é a única que importa. E se algum dia tentarem me derrubar novamente, estarei aqui, mais forte, mais preparada, pronta para lutar. Porque eu não sou só uma mãe adotiva. Eu sou uma guerreira. E essa história ainda está longe de acabar.